duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, que ela tinha um endereço, não apenas para Timóteo, mas aquilo que diz respeito à obra de Deus na cidade de Éfeso. Então vamos entender ponto por ponto, senão nós não vamos compreender isso aqui. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Vou pegar apenas 2 pontos aqui, porque ao final nós vamos, se o Senhor permitir, voltar para essa carta e ver mais detalhadamente. Mas aqui existem 2 coisas gravíssimas nessa carta. Alguns comentários sobre as 7 igrejas da Ásia, aqui de Apocalipse capítulo 2 e 3, suavizam a mensagem a esta carta. Alguns escritores chegam a dizer assim, 2 igrejas não foram censuradas, Esmirna e Filadélfia. Uma, o Senhor demonstra muito amor, não uma censura como que diretamente. Como assim, irmãos? Tem livros que falam isso. Olha o que o Senhor diz para esta igreja: tenho, porém, contra ti. Isso é tudo. Porque se o Senhor tem algo contra nós, Ele vai tratar. Ele não trata passando a mão na cabeça. E sabe como que Ele diz aqui para essa igreja? Arrepende-te, senão tirarei do teu lugar o teu candeeiro. Você sabe o que significa isso, irmãos? Você pode fazer ideia o que significa isso? Isso é gravíssimo. Então não vamos suavizar. A história aqui é trágica. Vamos entender isso parte por parte. Vamos observar alguns pontos aqui. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós não vamos ler todo esse capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos começar por aqui. Gostaria muito que ao final de todo esse estudo vocês pudessem ter isso em mente. Como que é a história desta igreja? Como é a história da igreja de Éfeso? Começa aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aqui nós temos alguns pontos a considerar. Toda a cronologia desta igreja. Paulo chegou ali por volta do ano 53. 54, possivelmente. Então ele ficou do ano 54 até o ano 57 ali. Esse é o primeiro período aqui. Como eu acabei de dizer, 3 meses pregando na sinagoga, 2 anos na escola de Tirano, 9 meses foi o tempo que eles evangelizaram a cidade, casa por casa. E ele chega a dizer que esse período foi como que 2 anos, mas compreende tudo isso, porque eles evangelizaram toda a Ásia. 3 anos. Aí depois, 4 anos depois, Paulo vai escrever a carta à igreja de Éfeso. Aquilo que é considerado, irmãos, o documento mais profundo acerca da doutrina e da prática. Doutrina e prática. Capítulos 1, 2 e 3 da Epístola aos Efésios, doutrina. Eu digo aqui a doutrina no sentido mais profundo da revelação, da exposição e da aplicação. E depois a prática cristã. E para resumir sobre a prática cristã, aquilo que está no capítulo 1, aquilo que está no versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, irmãos, que andai do modo digno da vocação a qual fostes chamados. Esta é a prática cristã. Andar do modo digno da nossa vocação. Então os capítulos 4, 5 e 6 é aquilo que nós temos acerca da prática cristã. E não posso entrar nesses detalhes. Aí avançando um pouco mais, aí por volta do ano 65, Paulo escreve a primeira carta para Timóteo. Essa carta ele escreveu no período entre o primeiro e o segundo encarceramento dele. Alguns sugerem que tenha sido justamente aí, por volta aí do ano 59 até o 62. Essas datas não são precisas. Mas entre o primeiro e o segundo encarceramento dele. É o que alguns estudiosos afirmam. Aí, alguns anos mais tarde, João muda. Ele vai para a cidade de Éfeso servir aquela igreja. Então, nós temos aqui uma visão panorâmica muito simples sobre esta igreja. É basicamente isso. Agora, o que eu quero mostrar para vocês,
São 5 partes. Você vai dividir a história dessa igreja em 5 partes. A primeira parte está aqui, no capítulo 19. E aqui eu quero mostrar algo para vocês. Nós já temos uma visão do que aconteceu aqui. Está registrado nesse capítulo 19 e também no capítulo 20. Então nós temos aqui uma visão de algo que aconteceu. O evangelho chegou nessa cidade, promoveu um impacto tão grande. O Senhor ganhou o coração daquele povo de uma maneira tão extraordinária, que até o comércio da idolatria, do culto à deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo, o seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo. Estava entre as 7 maravilhas daquele tempo. O comércio daquele culto era algo que movia a economia da cidade. Tudo isso sofreu impacto por causa do evangelho. Quando você estuda aqui, você vai ver algo muito especial. Observe bem aqui no início desse capítulo 19. Por favor, veja o versículo 8, bem no início aí. Caminha um pouquinho aí, chega no versículo 8. Diz que Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Eu quero apenas essa palavra, ousadamente. Este era um dos primeiros pilares desta igreja. Escute isso. Eu quero que você observe algo muito especial. Por quê? A igreja de Éfeso era caracterizada por 2 coisas. A palavra ousada. E aqui, irmãos, nós temos muitos argumentos para isso. Argumentos bíblicos. Nós vamos ver isso talvez amanhã, quando olharmos o capítulo 20, quando Paulo vai dar aquele testemunho para aqueles presbíteros, para os anciãos de Éfeso. Ele vai dizer sobre o encargo que ele tinha do Senhor para lhes anunciar os desígnios de Deus. Este evangelho, a verdade. Então é muito importante vocês ter tudo isso em mente. Como que essa igreja foi edificada? Ela foi edificada baseada na verdade, na ousadia da exposição do evangelho. Deixe-me colocar um argumento muito especial. Volte comigo aí para o capítulo 6. Deixa eu colocar aí, eu gostaria que vocês anotassem isso. O capítulo 6 de Atos, versículos 1 a 4. Veja que quadro lindo nós temos aqui. Veja isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aí, olha o versículo 7. O que diz aí? Crescia a palavra de Deus. Está vendo aí? Irmãos, aqui você vai notar algo muito especial, uma didática que o Espírito Santo vai colocar no livro de Atos, concernente ao ministério da palavra. O ministério da palavra é o primeiro fundamento daquilo que nós encontramos em Atos 2:42, doutrina dos apóstolos. Primeiro fundamento. Então, observe isso. A palavra crescia. Veja agora o capítulo 12 aí do livro de Atos, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia, e mais um detalhe, se multiplicava. Não só crescia, ela avançou mais.
ela começou a multiplicar. Agora, olha o capítulo 19. O capítulo